O retinoblastoma é um tipo raro de câncer que se forma no olho, mais especificamente na retina, que é o revestimento interno do olho e que é responsável pela formação inicial da imagem, a transformação da luz visível nas células da retina em sinais elétricos que são repassados para o nervo, que leva então essa informação para o cérebro, que interpreta esses sinais elétricos como sendo a imagem que nós estamos vendo. Então, o retinoblastoma é um tipo de câncer que surge nas células da retina. É um tumor relativamente raro, que pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum em crianças. Pode acontecer num olho só ou nos dois olhos. Pode ser herdado do pai ou da mãe, ou pode surgir a mutação na proteína RB, pode surgir como uma mutação nova durante o desenvolvimento do embrião da pessoa que é afetada pelo retinoblastoma. Então, explicando isso com mais detalhe, a proteína RB é uma proteína que está envolvida no controle da proliferação das nossas células todas e ela também está envolvida na manutenção da integridade do material genético. Então, quando um indivíduo tem uma mutação no gene responsável pela produção da proteína RB, além de haver um descontrole na proliferação das células, existe também uma diminuição da capacidade da célula consertar os danos no seu material genético. E a gente sabe que para o câncer se desenvolver é necessário a presença de várias mutações em vários genes que estão relacionados principalmente com a proliferação celular, com a capacidade de detectar danos na célula e evitar que ela prolifere, transmitindo esses danos para gerações novas de células. E então, a pessoa que tem uma mutação no gene de proteína RB tem mais chance de desenvolver câncer. Mais especificamente, o retinoblastoma. E a pessoa pode herdar apenas um gene mutante, ou do pai ou da mãe, ou pode herdar os dois genes mutantes, tanto do pai quanto da mãe. Mas, de modo geral, o que ocorre é que metade dos casos de retinoblastoma, quando se faz uma análise do material genético do indivíduo, ou não existe mutação nas células do corpo, existe mutação apenas na célula do tumor, ou então existe mutação nas células do corpo do indivíduo que tem retinoblastoma. Quando existe mutação nas outras células que não são da retina, de modo geral, isso foi herdado ou do pai ou da mãe. Então é possível que o pai ou a mãe tenham um histórico de retinoblastoma, ou então em alguma outra pessoa da família exista um histórico de retinoblastoma também. Quando a pessoa que tem retinoblastoma não tem nas células do seu corpo a mutação nos dois genes ou em um dos genes, mas sempre tem nos dois genes do tumor retinoblastoma, o que aconteceu é que essa é uma mutação nova que se desenvolveu no embrião, desenvolveu nesse indivíduo ainda no estágio embrionário. E aí, então, aquelas células ali na retina, as células que dão origem à retina, são células que têm a mutação, não têm a proteína RB normal, e então a criança, numa idade muito precoce, já desenvolve o retinoblastoma e com muita frequência nos dois olhos. Quando o retinoblastoma a mutação do gene de retinoblastoma é herdada do pai ou da mãe, de modo geral, o retinoblastoma não surge numa idade tão precoce, como é no caso em que é uma mutação nova que se formou durante o desenvolvimento do embrião daquele indivíduo. Então, se o pai ou a mãe tem mutação no gene da proteína retinoblastoma, da proteína RB, a criança pode desenvolver retinoblastoma lá pelos 4, 5, 6 anos, ou até mais, pode ser uma pessoa adulta quando for aparecer o retinoblastoma.
Mas quando as mutações ocorrem no desenvolvimento do embrião, elas afetam todas as células da retina, de modo geral, e aí então surge retinoblastoma nos dois olhos e às vezes tem mais de um foco de tumor em cada olho. Então é possível, por isso, ter o retinoblastoma nos dois olhos, né? E quando a pessoa tem a mutação herdada do pai, mas não da mãe, ela tem apenas um gene de proteína RB com mutação. O outro gene é normal e isso compensa parcialmente o defeito genético. Porém, ao longo do tempo, é possível que uma célula que tem uma mutação num gene de proteína RB, como existe uma certa deficiência no sistema de reparo de lesões no material genético, por causa da proteína RB mutante que não funciona, a outra que funciona existe numa quantidade menor, e por isso então aquela célula da retina que tem uma proteína RB mutante e a outra normal, pode ser mais suscetível ao desenvolvimento de outras mutações. E se essa outra mutação acontecer no outro gene da proteína RB que era normal, então aquela célula na retina passa a ter os dois genes mutantes. Então, com um certo atraso cronológico, aquela célula ali, então, pode acabar levando ao desenvolvimento de um retinoblastoma nessa pessoa, seja na infância, mas numa idade um pouco maior, ou na vida adulta. Então, retinoblastoma nos dois olhos costuma acontecer mais precocemente. Retinoblastoma em um olho apenas costuma acontecer um pouco mais tardiamente, ainda que na infância ou na idade adulta. Com relação à questão do diagnóstico, é muito importante o diagnóstico precoce para o tratamento mais adequado. Até mais ou menos lá pelo ano 2000, o tratamento do retinoblastoma ainda era muito limitado, a possibilidade de cura era muito remota e, de modo geral, o tratamento consistia na retirada do globo ocular para tentar salvar a vida da pessoa. Depois foram criando novas modalidades de tratamento e não só tratamento com drogas novas, mas algumas técnicas foram se aprimorando e principalmente a injeção dos medicamentos da quimioterapia diretamente na artéria oftálmica, que é uma artéria que surge dentro do crânio, no cérebro, e que penetra no olho, aqui por trás do olho, levando sangue para o globo ocular. Então, o que acontece? É possível agora fazer a injeção dos medicamentos da quimioterapia diretamente nessa artéria do olho, levando o medicamento diretamente para o olho, em vez de fazer a injeção numa veia, por exemplo, de outra parte do corpo, e que leva a uma dose muito maior dos medicamentos da quimioterapia que circulam no corpo todo, gerando uma série de efeitos colaterais por todo o corpo. Então, quando se faz a injeção da quimioterapia do câncer diretamente no olho, a dose total que é injetada no organismo da pessoa é muito menor. Com isso, existe muito menos efeito tóxico, muito menos efeito colateral. Porém, esse tratamento só é possível quando o retinoblastoma ainda está numa fase mais inicial. Quando está mais avançado, esse tratamento já é considerado um tratamento ineficaz. E como que a gente pode descobrir o retinoblastoma numa fase inicial? Uma das coisas mais importantes é uma descoberta ao acaso de uma alteração da imagem de fotografias tiradas com flash. Então, normalmente, quando a gente tira uma foto com flash, a pupila, que é essa parte mais escura aqui do centro do olho, que é a abertura da íris, ela fica com um reflexo avermelhado. Isso é o normal. Em pessoas que têm retinoblastoma, de modo geral, esse reflexo avermelhado desaparece, então ou não tem reflexo avermelhado ou o reflexo fica branco, que é o que se chama de leucocoria. Então, o reflexo da pupila, em vez de ficar avermelhado na foto com flash, ele fica esbranquiçado. Isso pode acontecer nos dois olhos ou num olho apenas, quando a pessoa tem o retinoblastoma apenas em um olho. Então, hoje em dia, com os recursos automáticos das câmeras de celular, câmeras digitais, que apagam o reflexo vermelho automaticamente,
né, o reflexo vermelho do olho, a gente perde essa capacidade de perceber essa coisa estranha, né? Então você olha uma foto, estava todo mundo com reflexo vermelho no olho, mas tem uma pessoa que está com um reflexo branco e o outro vermelho. Ou então está com os dois reflexos brancos. E isso daí é um sinal precoce de que a pessoa tem um tumor lá no fundo do olho. Então, esse é um dos sintomas, né, dos sinais mais precoces de retinoblastoma. Uma outra maneira de se diagnosticar precocemente o retinoblastoma é quando a criança desenvolve um estrabismo. Não que o estrabismo seja um sinal de câncer, mas em função do estrabismo, os pais acabam levando a criança para um pediatra ou um oftalmologista, que faz então uma investigação e acaba descobrindo o retinoblastoma. O retinoblastoma aumenta a chance da criança desenvolver um estrabismo, porque o retinoblastoma pode levar à perda da visão daquele olho. E aí então, como a criança não está mais enxergando bem com aquele olho, ela passa a focar os objetos com o outro olho que tem a visão boa. E aí com isso a criança perde esse reflexo da convergência, né, em que os olhos convergem para o centro e depois, quando a imagem fica mais distante ou se movimenta, o olhar vai acompanhando, os dois olhos vão acompanhando. Então não fica uma convergência com o objeto em movimento, né? Então essa é outra possibilidade de se diagnosticar precocemente o retinoblastoma. Para o diagnóstico ser confirmado, é preciso fazer o exame de fundo de olho com dilatação da pupila, o que em crianças pequenas é praticamente impossível, porque a criança não para de se mexer. E então é importante fazer o exame de fundo de olho com dilatação da pupila sob anestesia geral. Em confirmando a existência de um tumor na retina através do exame de fundo de olho, é feito então o exame da ressonância magnética com contraste para confirmar esse diagnóstico e dar uma visão mais aprofundada do tamanho do tumor e se ele invade estruturas mais profundas do olho ou outras estruturas em volta do olho e, eventualmente, até verificar a presença de metástase, por exemplo, dentro do cérebro, que é o local mais frequentemente atingido pela disseminação do retinoblastoma. Então, é muito importante a avaliação dessas fotografias, né? É muito importante verificar se existe alguma coisa errada no olho da criança que tem um estrabismo e também é muito importante, ao se diagnosticar o retinoblastoma, fazer um teste genético na pessoa, seja criança ou adulta, que está com um diagnóstico do retinoblastoma, para saber se essa pessoa tem nas outras células do seu corpo, de modo geral isso é feito através de um exame de sangue, se essa pessoa tem mutação no gene da proteína RB nas suas outras células, porque se tiver, essa pessoa pode desenvolver outros tipos de câncer, não apenas o retinoblastoma. Então, as pessoas que têm mutação em todas as células mutação no gene da proteína RB em todas as suas células, que são as pessoas que herdaram a mutação ou do pai ou da mãe, essas pessoas têm uma chance muito maior de desenvolver alguns tumores, como o melanoma, que é um tipo de câncer de pele muito maligno, o osteosarcoma, que é um câncer de osso que também tem um comportamento muito agressivo, é altamente maligno, embora também já haja tratamentos eficazes para esses tipos de câncer quando diagnosticados precocemente. E, além disso, também existe um aumento do risco de câncer no cérebro, câncer de mama, câncer de pulmão, leucemias e linfomas. Foram feitos estudos em outros países que mostram que cerca de 35, 40% das pessoas que tiveram um retinoblastoma e se curaram do retinoblastoma acabam desenvolvendo algum outro tipo de câncer. Cerca de 40% acabam desenvolvendo algum outro tipo de câncer até a idade de 70 anos. E, bem, existe então a possibilidade de tratamento, né?
e o tratamento difere em função do estágio em que o tumor se encontra. Quando o tumor está localizado no olho e não tem invasão nas estruturas mais profundas do olho ou em outras estruturas extraoculares, o tratamento pode ser feito com a injeção dos medicamentos quimioterápicos na artéria oftálmica que leva o sangue para o olho, em vez de fazer o tratamento dito sistêmico, a quimioterapia sistêmica. Então, o tratamento é feito injetando diretamente os medicamentos da quimioterapia, geralmente uma associação de 3 medicamentos diferentes, diretamente no olho. Existe uma possibilidade de, num estágio ainda mais precoce, haver a formação de focos do retinoblastoma no humor vítreo, que é um líquido que a gente tem, um líquido transparente que existe dentro do olho. Quando existe essa formação das chamadas sementes vítreas, que são focos de tumor que ficam flutuando nesse líquido, é necessário também injetar os medicamentos da quimioterapia diretamente dentro do olho, no humor vítreo, para poder destruir essas células do retinoblastoma que estão ali, senão elas vão dar origem a outros focos de retinoblastoma no olho. Com esse tratamento, num estágio precoce, fazendo tratamento dessa maneira, mais de 90% das pessoas ficam curadas do retinoblastoma e não tem a necessidade da retirada do globo ocular para salvar a vida da pessoa, o que era feito antigamente. Quando o tumor já está num estágio mais avançado, que tem invasão de estruturas em volta do olho, aí esse tipo de tratamento mais localizado já não é possível. Se faz então a quimioterapia sistêmica, que as drogas da quimioterapia são injetadas numa veia do braço, por exemplo, e então é uma dose muito mais alta de medicamento que circula pelo corpo, e aí então existe muito mais efeito colateral dessa quimioterapia quando é feito dessa maneira. Existe também a possibilidade de crioterapia e de uma variação da radioterapia também. Mas aí, quando o tumor já está num estágio mais invasivo, a possibilidade de cura já é bem mais remota. Quando o tumor está num estágio mais avançado, é necessário, então, de modo geral, como estratégia para salvar a vida da pessoa, fazer a retirada do globo ocular, além da quimioterapia sistêmica, ou seja, injetada numa veia para fazer a circulação do quimioterápico, né, das drogas da quimioterapia em todo o corpo, e às vezes também a radioterapia localizada na região do globo ocular para poder destruir eventuais células remanescentes do retinoblastoma que ficaram naquele local. Quando a pessoa tem o retinoblastoma nos 2 olhos, de modo geral, isso acontece por causa de uma mutação que houve ainda no desenvolvimento embrionário, na formação do olho daquele indivíduo, e o pai e a mãe podem não ter a mutação. Então, muitas das vezes se faz a pesquisa genética, tanto na criança quanto no pai, na mãe, e aí então se verifica que as outras células do corpo da criança, por exemplo, não têm a mutação de proteína RB. Então foi um problema localizado durante a formação do olho, ainda no desenvolvimento embrionário. Eventualmente, quando existe mutação na mãe ou no pai, mesmo que pai e mãe nunca tenham tido um histórico de retinoblastoma, é importante fazer um acompanhamento mais frequente do exame de fundo de olho, tanto no pai quanto na mãe, ou nos portadores da mutação, e nos outros parentes também de primeiro grau, que é importante também serem submetidos ao teste genético para verificar se tem a proteína RB. E no caso de terem a proteína RB mutante, essas pessoas precisam também fazer o acompanhamento frequente do exame de fundo de olho com dilatação da pupila. Para aqueles que tiveram interesse e paciência em acompanhar até aqui, muito obrigado.